que vamos então começar aqui a nossa livezita de falar sobre o livrito da Alexandra Cruz, que neste caso é o Sou Tua, que eu já li. Por acaso vai fazer amanhã uma semana que eu já li e que adorei, neste caso. Por isso, estou só à espera que ela entre. Inclusivamente para nós começarmos a falar. Começamos um bocadinho mais cedo, mesmo para apimentar já a coisa. Olha a Sabrina, olá Sabrina. Tenho aqui uma perguntinha. Perguntinhas. Hello! Olá! Olá! Como é que estamos? Desde há bocadinho. Espera aí. Estamos bem. Acho que agora... Não. Ai, que os meus fones hoje estão a dar... Não! Calma. A ver. Acho que é agora. Não. Hello? Os meus fones hoje a trabalhar comigo. Não sei porquê. Não estão a colaborar hoje. Melhor não usar fones. O quando tenho suplentes. Eu sou uma mulher muito prevenida. Muito prevenida. Acho mulher prevenida vale. É verdade. Ora, enquanto eles vão... Mais ou menos? Mais ou menos? Ah, já fez a ligação. Agora pronto. sim. Boa noite a todos. Finalmente consegui. Boa noite a todos. Bem, esta live vai ser sempre assim, já sabes. Bem-vindos a mais um direto aqui com a Viciados Livros. Aqui vou falar hoje com a Alexandra, que escreveu esta coisinha boa, que se não experimentaram, pelo amor da santa, vão ler, porque está top. Exato, porque ela tem exemplares inclusivamente. E ainda para mais faz dedicatórias. Vocês não estão a ver o encanto desta coisa. Olha para esta dedicatória tão linda. Ora, vamos então começar. Quem és tu, Alexandre? Vamos. Aqui sou eu. Sou Pólvora. Adoro romances eróticos. E escrevo há alguns anos. Sensivelmente, sei lá, desde os meus 15 anos, talvez. 16, por aí. Só que eu nunca tive o pensamento de publicar um livro. Nunca achei que devia publicar, até que me disseram, olha, se calhar, porque não? Experimenta e vê no que é que dá. E passado alguns anos, estou aqui. Que eu não tenho lado nenhum. Olha, vês, tens aqui já fãs a dizer, eu não conheço lado nenhum. Mas a Mariana é impossível. Ela nem tu que te vês escrever com o que quiser dizer nada. Vês? Não, é impossível mesmo. A Mariana é mesmo aquela pessoa que não sabe quem é que eu sou. Nem desde os meus 14 anos, 15 anos. Não. Oh, é só amor hoje por aqui. Pronto, eu deduzo que elas já tenham lido o teu livrinho. Espero eu. Eu não quero dar aqui um grande spoiler aqui. Sim. Espero eu. Espero eu. Mal era. Lido. Ter dito que era um livro e não ler nada. Olha, não. Ora, para quem não conseguiu acompanhar, porque eu li, claro, Sabrina, quem não diria que tu tivesses lido? Ninguém. Ela não Nada. deixou as lives. Nadinha. Mas pronto, contando aqui um bocadinho. Eu no fim de semana passado fui até ao Porto, à Feira do Livro do Porto, e tinha dito a Alexandre que eu se não ler até ao dia 9 é lido de certeza absoluta. E a Sabrina era logo, tu cria-me um grupo, seja no WhatsApp, seja no que for, porque eu quero ver as tuas reações. E eu, ok, eu vou de viagem na mesma, mas sabes que vai ser complicado estar constantemente às mensagens, mas eu consegui ler e mandar mensagens ao mesmo tempo. Foi? Mas foi engraçado porque cheguei a um ponto
Acho que tu adoraste neste caso. Mas a Sabrina ficou delirante quando disse: afinal, não sou a única que apetece às vezes matar personagens. Eu assim, apetece-me dar um par de estalos a cada um deles. Isso é bom. Desperta sentimentos, Isso é bom. que é bom. É excelente. Não é? Haja mesmo vontade de ir lá dentro. Desmaiar. Eu que escrevo, às vezes, sei lá, mesmo a escrever na base Ainda do ódio. parar, respirar um bocadinho e vamos a isso. Muitas vezes, sim, tem mesmo tipo. Vamos dar uma volta. Por isso, como Agora podem sim. ver, eu tive uma viagem de 3 horas e meia, mais coisa menos coisa, e ali 378 páginas. Ou seja, para mim não é um feito, porque eu já fiz até menos, mas pronto, quando a história agarra, agarra mesmo até ao fim. E eu convicta disse, eu tenho que acabar este livro até antes de chegar ao Porto. E acabei. Faltavam para aí uns 5 ou 10 minutos antes de chegar lá. Verdade. Para se eu conseguir acabar. Aí pensava que tinhas acabado até na viagem de Acabei volta. Estava na lá, ideia filha. que Está a ver? Eu ia para lá quando eu é acabei. mesmo Foi. bem Para cá foi um aproveitadas. bocadinho mais complicado. Para lá fui mais à vontade e sem a minha companhia, que hoje por acaso não está aqui, mas ela de certeza absoluta que depois vai ver, vai achar engraçado. Mas troquei de lugares com ela e então ela foi ao lado de um rapaz enquanto eu fui sozinha e ia ler. Como a pessoa quer. Olha, bem Exatamente. Mas, acompanhada na mesma. mais perguntinhas, deixa-me ver. Antes de eu começar as perguntas de teoria. Que te surgiu de inspiração para escrever este livro? Olha, eu lembro-me perfeitamente que Ui. estava a dar uma novela, para tu ver, uma novela brasileira. Eu não me lembro o nome, sei mais ou menos a história, mas não me lembro do nome da novela. E basicamente era um casal, estavam casados, gostavam um do outro, mas era picardias e tipo discussões e tudo mais, ali aquele ódio, mas gostavam muito um do outro, percebes? É o típico lovers, mas está ali um bocadinho de enemies na mesma. E eu disse, pá, isso está brutal. Só naquele bocadinho eu disse, eu acho que isto aqui seria uma boa história. Eu, na altura, até estava a escrever outro livro e eu queria terminar aquele livro e estava sempre, durante uma semana, eu tive uma voz na minha cabeça a dizer, escreve o livro, escreve aquilo, larga isso. Eu era assim, não, mas deixa-me acabar este, por favor. Não, vai escrever aquele livro. Opa, esquece. Pousei aquele de lado, já não escrevi mais e concentrei-me no E acho que Sotua. fizeste E foi excelente. foi o melhor. Trabalho todo. A Yara diz, o sou tu agarra de que maneira, já o li para aí umas 20 vezes. Eu não cheguei a 20 vezes, mas pelo menos eu li um livro É verdade. durante uma viagem de 3 horas e meia até ao Porto, por isso. Eu posso dizer, eu posso dizer que a Yara foi a única leitora que eu tenha conhecimento que comprou o meu e-book, comprou a versão física do livro e no fim comprou a versão física, mas a mim para ter Ou autografada. seja, tem 3 versões. Pronto. Sim. Eu já disse que ter uma versão nova com uma capa nova, ela diz que compra Não, também. desculpa lá, eu gosto muito desta capa, esta capa está espetacular. E acho que agarra de qualquer das maneiras. Por isso, deixa-te lá de coisas, porque a capa está boa, não vamos mudar mais a coisa. Só se quiseres pôr um ombro tronco nu, por mim está tudo bem. Só eu sei que nessa forma. Assim, aqui só Meio. aparece né, ali o maxilar e tal. Se calhar agora falta. Não é, festa. Não Digo eu. sei se já reparaste, mas vamos tendo smileys a rir, por isso a coisa está engraçada hoje. Por isso, vamos embora. Isso é bom. Isso é bom. Mandai muito, mandai. Me dizem lá nas lives TikTok. Sabes que esta live também vai estar disponível para o YouTube, certo? Não é só para o Instagram, é só também para o YouTube. Sim. Tenho aqui uma perguntinha que eu tenho feito, por norma, quase todos os convidados, que é. Pronto. Está vencido. Está vencido. E essa conhece, não é? Está vencido. Pronto, ganhou. A Sabrina diz: eu alinho com o homem tronco nu. Eu também. Não há problema. Eu também. Combinado. Ai, a Sabrina está na minha ring light abaixo. Já foi. Estava-te a dizer, ia-te a fazer a pergunta que eu faço por norma a quase todos, que é: tu estás num sítio em que não consegues escrever. Estás a conduzir, por exemplo. Como é que tu fazes? Estás a conduzir e tens aquela ideia de uma cena e dizes,
porra, é uma boa cena para eu escrever, e agora o que é que eu faço? Das duas, uma. Ou repito a cena na minha cabeça até poder chegar a casa, ou então paro o carro e tenho que apontar no telemóvel. Acontece muito no trabalho isso. E não sei Uhum. porquê, mas assim, eu pego às 6 da manhã. Portanto, ali entre as 6 e as 7 é quando me desperta as ideias. E muitas vezes eu paro o que estou a fazer, no telemóvel, apontar tudo no telemóvel, não esquece. Eu às vezes, não, eu vou-me lembrar e chegando a casa E agora? escrevo. Chego a casa eu, pois, E e agora? agora? Agora Qual queria era a ideia? aparecer, não é? Pois. Portanto, uma infinita notas no meu telemóvel de ideias para essa doida. Por exemplo, eu conto sempre esta história porque é engraçado e achei piada. O Lourenço Ceruia, de A Mão que Mata e O Crime da Quinta das Lágrimas, ele disse que, por norma, quando, por exemplo, eventualmente está a conduzir, manda áudio através do WhatsApp para o irmão. E então o irmão já sabe o que é e então o irmão já não mexe nada. E então ele diz que quando tem a oportunidade, vai ouvir o áudio e vai escrever. Isso também é uma boa. E normalmente também mando muitas para a Yara. A Yara pode confirmar que eu às vezes pego no telemóvel, oh, Yara, tive uma ideia, não sei o que é, tal, 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 tal. E eu chego a casa a pensar, ok, vou ouvir a ideia. Eu prefiro apontar no telemóvel, porque sei que está ali e que não me vou esquecer. Mas muitas vezes mando Também para podes ela e mandar ela é áudios prova para ti viva própria. disso. O WhatsApp permite. Eu sei, mas nunca. Opa, É a ela. primeira coisa que eu Por isso, pensei é Yara, ligar para ela. estás no topo. É ela logo. Yara, estás no topo. Top Isso, 5. Ali, número 1. Dos meus, mas pronto, eu exatamente. vou dizer que é o top 5. Ora, outra pergunta que eu gosto de fazer, porque já despertou bastantes atenções a alguns autores, que é, imaginemos, o meu irmão é que tem esta panca, manda para mim as pesquisas que faz na net. Pronto, é algo assim do género, Sabrina. É assim, se for no Instagram, eu ponho sempre guardar. Mas já quem não saiba, então envio para o Vês a máximo. Yara diz logo, true, true. Vou ficar com ciúmes. Oh, pronto, olha, escangalhou a conversa agora. A Yara diz, pronto, vou ficar com Pronto. ciúmes, a Yara diz true, pronto. Agora vai ser disputa de que quem é a tua favorita. Eu vou fazer um grupo, pronto, só para poder enviar áudios de ideias para livros. Pronto, está feito. Assim ninguém fica Ora, a chateada. pergunta que eu tinha a fazer a seguir é, imaginemos que há alguém que leu e não gostou. Tu preferes ser identificada com a crítica ou não? Com a crítica negativa ou não? Depende. É assim, eu sou muito sensível nesse aspecto. Eu já tive uma crítica assim um bocado, não é bem negativa, Sim. mas não foi propriamente positiva, vá. Pronto, teve estrelas e normalmente, pronto, ultimamente tinha recebido só 4 e 5 estrelas e fiquei assim um bocadinho chateada. Mas isso é porque também faz parte da minha maneira de ser. Eu sou muito sensível nesse aspecto e gostava de não ser tão Ok. sensível e não levar as coisas tão Uhum. a peito, percebes? E é nisso que eu tentar trabalhar e ter publicado o livro também ajudou a que conseguisse trabalhar essa parte. Agora é assim, quando são críticas negativas e que são críticas péssimas e que não têm fundamento nenhum, eu prefiro não ser identificada. Opa, se as pessoas quiserem identificar, cada um é dono do seu perfil, faz o que quiser. Agora, quando estamos a falar de críticas negativas, contudo construtivas, é assim, pronto, se calhar também não ia gostar muito, mas eu preferia que falassem comigo primeiro e que me dissessem, olha, é isto, é isto, é isto, é isto. Eu aqui há uns tempos também tive uma amiga, há pouquíssimo tempo, que queria fazer uma publicação de um Uhum. livro que leu e que não gostou assim tanto, e ela faço. Eu disse, na minha opinião, devias falar com o autor e contar, olha, eu gostei do livro, os pontos positivos são Uhum. estes, os pontos negativos são aqueles. Deixas-me publicar, não deixas, e depois o autor também decide. Se o autor disser não, eu acho que as pessoas também deviam, de uma certa maneira, respeitar isso. Mas isso é a minha opinião. E vale o que vale. Agora, aquelas mesmo negativas, assim, de cortar mesmo ali o coração. Não, não. Olha, vou já dizer aqui um Prefiro que olá me diga. especial, pelo menos a duas meninas, fora o resto que tem estado a entrar. Mas uma delas é a Andreia Ramos, que acabou de agora de entrar. Beijinho, lindona. A Susana Paixão foi a seguir, olha, a Susana também.
que também é de querer fazer uma live com ela, que também já lhe comecei a combinar com ela. E a outra é a minha lindona da Livros no Comboio, para além também do André Cardoso, que também que entrou. Por isso, basicamente, eles vão entrando e vão vendo também aquilo que é feito, pelo menos aquilo que eu tento aqui fazer também. Mas, em relação à crítica negativa, eu acho que há críticas negativas e há críticas construtivas. Há aquele género de não gostei da história porque, e há aquele género que é mesmo para deitar abaixo um autor. Eu acho que as críticas construtivas podem ser feitas, mas têm que ser bem feitas. Que é aquilo que eu costumo dizer. Eu, por exemplo, lá está, eu vou mencionar outra vez um exemplo que eu costumo sempre dizer. Eu li O Regresso a Julie Blue, da Iris Bravo, e não me interessa a história. Mas foi ela, por acaso, no sessão de autógrafos, ela me perguntou: gostaste deste? Porque foi o primeiro logo a ser autografado. E eu disse: não. Mas porquê? E eu disse: não leves a mal, não entrei na história, não achei, não me agarrou como, por exemplo, a primeira, por isso não entrei na história. E não foi uma boa classificação que eu dei neste. Se calhar ali no tempo errado, se calhar daqui a mais uns anos sou capaz de ler e se calhar adorar. E ela assim, isso acontece de pessoa para pessoa. E eu, boa, pelo menos não sou a única. Sim, acho bem. É assim, acho que devemos sempre ser honestos com as pessoas. Devemos também ter atenção ao nível da honestidade, não é? Não é dizer ali porque tipo, é uma merda. Não, calma. Vamos tentar ver. Por exemplo, a Sandra May, ela leu o meu livro e ela fez uma crítica, não foi negativa, atenção, mas ela fez uma positiva, mas construtiva, no sentido tipo, olha, eu gostei disto, não percebi o porquê disto, deu-me, no fim acaba até por dar ideias para o próximo livro. Entendes? Portanto, a opinião das pessoas conta sempre, sempre que também saibas dar opinião, não é só chegar, isto não está bom porque, e, assim, dás uma desculpa esfarrapada, não, tens que chegar e dizer, isto não está bom, porque na minha opinião acho que devia ser assim, assim, assim. Pronto. É porque nós somos humanos, nós também temos sentimentos e às vezes também enfiamos a cama a chorar. Eu isto outra vez, eu já não quis isto. Mas já está a gostar. É um bocadinho assim. Espera aí que eu vou ter que ler isto. Eu acho que nós, os autores portugueses, querem os direitos e serem vistos com a mesma reputação que os estrangeiros, também não podemos estar num patamar especial, tal como os leitores dão críticas negativas aos estrangeiros, também devem dar a nós. Concordo. Mas, na mesma, eu vou voltar outra vez a referir, há críticas negativas construtivas, em que se calhar até podem ajudar, inclusivamente até um autor, a melhorar aquela história, ou possivelmente outras histórias, como há aquelas que eu já cheguei a ler, de eu não gostei da maneira como foi escrito, eu não gostei disto, eu não gostei daquilo, e depois não é capaz de dizer, se calhar, que eu gostei daquela parte. Não, é tudo para deitar abaixo. Sim, há pessoas que parecem que têm prazer nisso. Eu, por exemplo, essa crítica que eu tive, aquelas 3 estrelas, ela não disse nada de mal, a pessoa não disse nada de mal em específico, mas a maneira que soou foi, eu dei 3 estrelas porque toda a gente estava 4 e 5. Eu, pronto, bem, olha, é a tua opinião, mas fiquei um bocadinho magoada. Oh, Jesus Christ, a sério. Isto eu não gostei por causa daquilo, eu não gostei por assim, por assada. Porque há coisas que até nos podem passar, vamos ser sinceros. Nós somos autores, mas há muitas coisas que nos passam. E a Yara, por exemplo, eu estou constantemente a dizer a ela, por favor, lê-me isto, a ver se está direito. Pode haver algum fio solto, alguma ponta solta, não é? Algum plot que eu deixei a meio. E passa. A gente não edita. É aquilo que eu costumo dizer. Vocês como autores, neste caso, estão tão embrenhados na história que se calhar estão focados mais naquele lado e acaba por passar. Isso é normal. É mesmo em parte da escrita. Vocês não estão atentos a tudo e mesmo às vezes, quando se calhar é preciso reler inúmeras vezes, vocês já chegam, epá, já não consigo ver mais nada à minha frente, pelo amor da santa, tenho que ter um par de olhos novo nisto que eu não aguento. Exatamente. Tudo igual. Exatamente. As vírgulas. Mas pronto, eu disse isso à Iris Bravo, aliás, e disse-lhe, volto a repetir as vezes que forem necessárias. Nós temos alturas em que lemos aquele livro e se calhar não é naquele tempo, porque não estamos, se calhar, ou com a mentalidade naquele ponto, ou porque se calhar estamos um bocadinho mais em baixo, porque também às vezes acontece, de estarmos a ler um livro que se calhar não nos identificamos.
Mas isso acontece com tudo. E acredito que também para um autor também isso acontece. Tu estás a escrever numa altura em que estás UPA e depois estás noutra altura em que estás. Vamos escrever mais um bocadinho. Isso influencia muito naquilo, nas partes em que nós estamos a escrever no livro, sem dúvida. Influencia bastante, porque podemos estar a escrever uma parte muito alegre e estamos com o nosso espírito completamente em baixo. Eu prefiro não escrever, porque vou estar literalmente a escrever sorrisos amarelos, percebes o que eu quero dizer? E então eu prefiro não fazer isso. Agora, se eu estiver muito alegre e tiver que escrever uma parte triste, ponho músicas tristes, ponho a ver vídeos de fazer chorar, e consigo escrever. Alegre, tenho que fazer cenas. Espera aí que eu agora tenho que ir ler para dá. trás, porque a Yara também já comentou aqui e foi bom. Ela diz, eu acho que não tem só a ver com a negatividade, tem muito a ver com a forma como é transmitido. As pessoas podem e devem ter em atenção os sentimentos dos autores. Fim ao cabo, é o trabalho de meses, anos que está a ser avaliado. É aquilo que eu estou a acabar de dizer. Porque vocês não escrevem, tipo, em 2, 3, 4 semanas, um mês. Não, demoram meses, anos até, inclusivamente. Por isso, é normal que isso acabe por acontecer. De uma parte não estar boa, ou vocês já perderem a concentração ali. E é aquilo que também a Andrea Ramos diz, daí as beta readers e revisão ser essencial. Acho que acaba sempre por ser essencial em qualquer... Estou agora ia deitando a cabeça para baixo. Acho que é essencial, inclusivamente, para vos ajudar, inclusivamente, para que o livro, não digo que esteja tipo, uau, uma obra-prima, mas que esteja bom para ser editado. Claro. Por isso temos o caso da Andrea Ramos, não é? Que está pela saída de emergência, que eu estou ansiosa para que saia o cargo o livro dela, só para o ano. Estou tramada. Ai, passa rápido, fofo. Eu estou tramada, sério. É como o teu, é como o teu, da Sabrina. Eu estou feita ao vivo convosco. Eu não estou descansada. Eu costumo dizer que as coisas saem no tempo que tem que sair. Mas pronto. É o tempo. Continuando então aqui. Espera, agora tenho que ler outra vez o que. Eu comecei uma nova dinâmica, literatura nacional, ainda não viram, mas a publicação, da minha opinião, será baseada nas sensações que o livro me transmitiu. Não sou crítica literária por esse motivo. Amiga, toda a gente acaba por ser crítica literária neste caso. Mas a questão é, como é que eu posso dizer? Nós podemos ser sempre críticos por parte de, não vamos só dizer, eu não gostei da tua escrita. Não. Lá está, será através das sensações. Mas acabas por ser uma crítica na mesma. Mesmo que estás a divulgar as sensações, filha. Não há problema que eu também já mexi na minha. Estava a tentar baixar os comentários, eu não me acerto com isto. Mas eu estava a comentar que com a Sabrina e com a Alexandra, não é? Isto tudo no sábado, foi giro. Depois de eu dizer, acabei o livro, disse assim, eu já tenho um plot para o próximo livro. Eu tenho uma base já para o próximo livro. Até dei nome. Eu já dei um nome. Quer dizer, Pois foi. Mas lembra-me. O que? O plot ou o nome? Não, és meu. És meu. És meu. Então, claro. Depois sou tua, és meu. Olha, diz lá, não gostas do título, por favor. Anda cá a comentar, filha. Mas pronto, eu deduzo que a Yara já esteja a par da história como ela está neste momento, certo? Da continuação. Não, da continuação da sua tua. Não sabe. Alguma coisa. Não deve ter, não sei quem lhe deu, mas tem. Olha, eu já dei a minha parte. Eu disse já, és meu. És meu. E a Mariana deu a ideia para o nome do segundo livro. Não tem nada tantos vilões. Eu vou-vos contar. A minha... Vá. Eu tenho há 1,5, vá, não interessa. Eu dei um plot de a personagem. Não sei se isto vai acontecer, atenção, porque ela não me disse nada nesse está a descozer. Mas eu disse assim, a personagem principal, ou seja, a Ana, deste livro, vai descobrir que está grávida. Um dos vilões vai andar atrás dele só para infernizar a vida. E como se não bastasse, ainda vai aparecer a outro vilão que vai se juntar à outra vilã. Estás viram? Há outra vilã. Eu tenho que batizar isto. Isto não pode ser assim, eu tenho que batizar. Nem. Tenho que batizar. Mas pronto. A minha plot, neste caso, e vai ser engraçado porque
que ainda vai aparecer uma terceira personagem que ainda vai dar ali umas mancadas muitas giras ao casal. Pronto, este é o meu plot. Eu não posso mencionar nomes porque senão eu vou estragar aqui a história toda, mas pronto. Só vou dizer o nome da personagem principal que é a Ana. Mais nada. A terceira É, pessoa tem que ser uma vilã. És nós. Não. é Esse era para o vilã. terceiro. Podia ser uma trilogia. És nosso. É só é vosso, neste Não, caso é isso era, vosso, tinha vai. que ser para o terceiro volume. O És Nosso tem que ser para o terceiro volume. Agora para o segundo és nosso. És meu. É tudo não. Tudo vosso, tudo Não me vosso. importava ter um Mike assim na minha vida. Mas continuando. Continuando. Vocês já leram este menino? Quer dizer, as meninas que foram entrando. O nosso Mike. Ai, eu abrir a raiz a parte. Ele é mais vosso do que meu, desculpem lá. Mas vou só ler Bem, aqui um então. bocadinho da sinopse para quem está aqui nesta live. Se não leu, vocês não sabem o que perde. Começo já por aí. É um erótico, minha gente. É um erótico. Isto é a minha cara. Isto é a minha cara. Passou à frente de muito na TVR, não é verdade? Sinto-me privilegiado, digo-te já. Bem, continuando. Eu disse para matar o John. Ele vai ter. Olha Não para vou ela. dizer nada. Olha para olha para Não, não. Travei a tempo. É melhor não. Continuando. Nova York é o palco de amor de Mike e da Anna Crawford. São apaixonados e desprovidos de preocupações. Incrivelmente bem-sucedidos no mundo profissional, a vida não podia correr melhor para este casal. Até que uma noite lhes rouba a felicidade. Mike é charmoso, poderoso e presidente de uma empresa de transportes conhecida mundialmente. É traído pela mulher com o seu melhor amigo e expulsado da vida dele usando o seu poder para esconder a fragilidade. Ana é frágil, mas destemida. Construiu o seu pequeno império, tornando-se proprietária de várias lojas de moda com renome. Ana, Ama incondicional. Agora ia dizer outra vez o nome da personagem. Ama incondicionalmente o seu marido e tenta trazer o amor de volta à sua relação. Eu não vou ler mais. Não vou ler mais. Oh, Porque vocês não estão à espera disto. Sério. é tão fofo. É fofo. Suspeito. E é muito calorento. Tu não estás a perceber. A minha viagem para baixo foi mais calorenta, mas o livro para lá, Jesus. Jesus. A tua cara, tipo, nos cenas mais. Não, 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 não. Não estás a perceber. Continua à espera da. The Grinch odeiam. Ela. Ai. Mas pronto, continuando. A minha viagem foi muito gira, sabes? Eu tinha uma capa a proteger o livrinho. E assim, muito divertida. Passava uma coisa mais coisa. Eu vou mudar de sítio porque as pessoas não podem ver o que eu estou a ler. As pessoas não podem ver. Não podem. Adoro. Pá, mas espera aí, mas ela estava a dizer apanhar na fronha. Ela ainda apanhou algumas coisitas na fronha também. Não sei se foi assim muito, mas ainda apanhou Sim. qualquer coisita. Levou ali Exato. Podia levar um bocadinho mais, mas pronto, eu então tinha entrado no livro em algumas partes, então tinha-lhes. Era os dois, não era só um, era os dois. Dá um segundo Pronto, livro, tá, calma. estou a dizer no primeiro, filha. Dá um... Eu, se fosse mais, dava umas palmadas na Ana. Oh, Já- filha, eu dava nos dois mesmo. Uau, a série boa está on fire. Digo, Tá, eu nunca esteve assim. sua barota. Nunca... Andreia, tu não estás a perceber este livro a sério. Pelo amor da santa, tu vai-me ler este livro. Tu lê-me. Já compra... Andreia, já compraste? Já o leste? Ela pode ter comprado. Mas será que já o leu? Ainda Ai, que já desliguei a câmara. já, li. já. Eu acho que já. Em 2020, Olha, nos que gostaste. conhecemos. Conta lá, gente. Gostaste? Ariela, não me faças perguntas difíceis. Há muitos anos, sim. Pronto. Está numa boa altura para reler. Não há problema. Podemos reler outra vez. Ela está a ler o outro. o meu outro livro. O És meu, né?
O todo vosso. O todo vosso. Ai, a sério. Some. Outra pergunta que eu tenho também para te fazer. Ao longo do processo deste livro... Ai, tenho aqui uma fresca tão linda. Ao longo do processo deste livro, quais foram as tuas maiores dificuldades em escrever? Será as cenas de... ou as porradas mesmo, neste caso? Eu vou-te ser sincera. Eu escrevi este livro numa altura em que acho que estava mais inspirada para ler, para escrever. Eu escrevi este livro, para quem não sabe, em... Espera aí, eu tenho aqui a data. Consultar os detalhes. Julho de 2014. A data que foi a data em que eu comecei a escrever o livro. É uma coisa que eu faço nos livros normalmente. Eu escrevo sempre a data em que o livro começa, na data em que eu começo a escrever. Eu escrevi este livro em 2014, publiquei em 2017. Eu demorei mais ou menos um ano a escrever o livro. E eu lembro-me que naquela altura trabalhava também às 6 da manhã e trabalhava num part-time, saía às 10, 11 horas, depende. E então, desde a hora em que eu saía até às 11 da noite sempre a escrever. Eu não tive dificuldades nenhumas. A única coisa que se calhar tipo foi, eu escrevi o livro e depois não estava a gostar muito do rumo em que o livro estava a ir, então voltei atrás e reescrevi, pronto, e depois fui fazendo algumas modificações e assim. Mas eu demorei sensivelmente um ano a escrever, um ano e qualquer coisa. E não tive grandes dificuldades. Agora, se me perguntares se houve alguma cena que eu gostei mais de escrever ou as cenas que mais me marcou, sim, houve algumas que sim. Eu vou ler porque os comentários por norma não aparecem mais tarde, por isso eu tenho que ler os comentários, não é? Sabrina! Que a Sabrina hoje está on fire! Não é eu acho que é da água. Mas eu ainda não bebi água. Quer dizer, eu bebi, não foi assim tanta, mas eu bebi. Não é difícil escrever as cenas hot, é só começar e depois escorrega sozinho. Adoro. Boa, Sabrina. Próprios. Gostei. A Sabrina vai ser a pessoa que vai ter inspiração para escrever as próximas cenas hot dos meus livros. Sem dúvida. Ela está on fire. O André Cardoso, que é um escritor também, mas escreveu, se não estou em erro, se a memória não me falha, escreveu o seu primeiro livro com poesia. Eu acho que ele vai mudar para o hot. A partir desta live ele vai mudar para o hot. Isto com as indicações da Sabrina. Eu estou a imaginar o André já neste momento a dizer assim, peraí, sozinho. Peraí, deixa eu apontar. Deixa eu puxar para ti. Peraí, qual foi a parte que ele escreveu? Peraí. Não pode mexer. É isso mesmo. Eu acho que a Sabrina ainda vai abrir um consultório de vamos escrever cenas hot. É comigo. Quem sabe? Oh, pronto, olha. Estamos a... Gritos, a sério. Olha, já estou a gostar de ti, filha. Segue-me que eu vou-te seguir a seguir. Eu posso abrir isto como a Grinch Reading Books. Eu não conheço. Oh, filha, não conheço toda a gente da comunidade. Olha. Mas pronto, eu posso dar ideias como agredir um homem. Filha, dá-me, porque às vezes eu preciso de agredir homens. Não puxem por mim. Oh, Sabrina. Eu imagino que esse terceiro livrinho, as cenas que não deve ter. Eu já nem vou dizer o quarto, mas o terceiro, ui! O terceiro vai ser, vai ter aqui a bolinha vermelha. Ou seja, eu vou ter aqui um fênix, um colibri e uma bolinha vermelha a seguir. Dúvida. Aquilo é super hot. Estou a ver. A da senhora Andreia Ramos também. É assim, as cenas por acaso não são assim muito calientes, mas mesmo assim, quando ela apimenta a coisa, minha nossa. Ela vai lá mesmo, ela vai lá na mousse. Isso, talvez. Oh, Virámos a live. Temos que pôr ali uma bolinha então. Virámos a live. Eu já sabia que isto ia dar. Mandou escrever um erótico tão bom. Ia dar para a bolinha vermelha. Eu não tenho nada aqui. Não, filha, mas posso fazer assim só aqui numa folhinha. Assim. Não é assim muita vermelhinha, mas olha, mas pelo menos olha, fica assim, olha, assim ao cantinho. É isso mesmo.
A minha Acho bem. revisora diz que estava on fire. Pois, tu hoje estás on fire. Imagina então o livro. Imagina. Fui. O teu computador deve estar a arder. Eu prefiro fazer coisa mais secreta. É verdade. Mas não deixa de ter o seu sentimento para a coisa. A gente depois fica a imaginar muita coisa, André. Eu então, neste último de Espanha É sem verdade. amor. Ui! Eu adorei Eu ainda não li o o Ondas Ondas. porque estou à espera de uma amigazinha para a gente ler. Por isso é que eu ainda não li o Ondas. Mas tenho a Defensora do Oculto para ler dela. Que é o primeiro livro dela. É verdade. E vejo o Ondas para mim, não sei. Está Olha num que o lugar outro. especial no Como é que coração. é? Espera aí. Amor na Porta da Frente também Qual? é bom. E o de Espanha, pá, Sim, eu também já virou. li. Por isso eu imagino este agora que vem aí. Porque o senhor Luís Corte Real diz que está bom. Bom. Com cenas muito boas. Por isso. Eu quero ver. Vinda. Eu quero ver. Fevereiro ainda é muito tempo. Eu estou-me a estar toda. Não está nada em fevereiro. Andreia, manda. Andreia, Exato. Mandei manda aí só um um bocadinho spoiler, de se faz spoiler. favor. Só nem sei. Pode ser assim. Gosto de coisinha. Pronto. Está mais forte. Ai, tem que. Em fevereiro. Ela vai me mandar Não é, isto em fevereiro. não é esse o, não é esse o spoiler que a gente quer, Andreia. Vês, olha, Deixa. a Sabrina também diz: eu amei o de Espanha. O de Espanha está espetacular. Só as cenas todas que têm engraçadas, pá, está espetacular. Mas pronto. Ai, E acho que tem a capa mais bonita, não sei. é. Acho que é a cor que dá A ali aquele Grinch diz: a coisa. Andrei que me perdoou, mas quando li pela primeira vez o título, li bundas em vez de ondas, a sério. Não foste a única se dissesse sítio melhor. Nossa! Espera aí que eu tenho que Engana ir tirar a muito, menina. Não, engana muito. não dá. Espera aí. Até ondas nos levar. Ai, desculpa. Como é que vocês leem aqui as Ai, adoro. bundas, minha Nossa Senhora? Como? Aquele ó, parece Está bem, mas mesmo. então Vá, ficava bundas. é ondas Não bundas. mudas nos Onde é levarem. que está o N? Não, não está o N. É mesmo. A gente mete ali um ano. Eu não sei. Estás a ver? A gente pensa. Oh, senhores, a sério. Olha o outro. Ai, senhores, é que a gente vai descobrir. Não posso comentar que ainda vou. Hã? Não posso comentar que ainda vou publicar a opinião para a semana. Ah, ok. Eu imagino a Sim, opinião sim. que vai aí da Sabrina. Porque se ela hoje está assim inspirada, eu imagino. Olha, não escreveste Não, a opinião não, hoje, por pois acaso não, não. é que senão. Não. Mas quer ver se escreve este fim de semana, que eu tenho uma data de opiniões para porem atrás. Principalmente o da Andreia, porque o da Andreia também ainda não foi escrito. Dari. Ah, É porque eu tenho muitas estou a opiniões aí perceber. atrás, sabes? Uma pessoa vai lendo e pronto, tem assim alguns eventos no fim de semana e depois vai passando e eu digo, escrevo no próximo fim de semana e depois acontece qualquer coisa e depois, eu escrevo no próximo. Já são muitas mesmo. Uhum. Deixa para amanhã o que posso Acho que fazer vou hoje. estar o fim de semana todo ocupada a escrever, Com... a escrever as opiniões e pôr. Sou pitosga, ao filho também. Não se nota, mas eu sou pitosga. Principalmente para estar ao computador eu tenho que ter óculos também. E ela usa óculos. Uma graduação Agora penso. melhor, se calhar, não. Não. Então vamos avançar aqui para as perguntinhas das meninas, não é? Olha, vou fazer-te uma pergunta da Sabrina, que nem está aqui nem nada, nadinha. Hum, Nem nem nada, não. faço ideia quem é. Maior alegria e maior desafio enquanto autora até agora? Maior alegria, sem dúvida, é ver as opiniões das pessoas e o quão o meu livro pode mudar, não é? Melhorar ou dar uma felicidade também na vida das pessoas. Vou dar mais o exemplo da Yara, pronto. Olha os ciúmes, olha os ciúmes. Olha aqui, eu não sei se está aí, mas é verdade. Mas sim, mas é bom, porque a Yara, eu quando escrevi o livro,
quando estava a escrever, eu pensei, opá, eu gostava mesmo que este livro pudesse tocar as pessoas de tal maneira que, imagina, tu estás assim do nada, porque isso acontece muitas vezes comigo, estou a fazer qualquer coisa e lembro-me de uma cena qualquer de um livro, eu pego no livro e vou folhear ali aquela zona e tal, e eu, ai que giro, não sei o que, e releio aquilo, falou por mim, estou a ler o livro outra vez. E a Yara foi uma das pessoas que disse exatamente o mesmo. Primeiro, porque ela está numa situação difícil da vida dela e. Bem, Ana a dizer, estou a ver. Eu disse que os filmes iam começar. Eu e avisei-te. é verdade, ela vai me dar uma cara de pancada quando vier aqui. Prepara. Sem dúvida. E pronto, e é muito bom poder saber que o livro acabou por ajudar a pessoa de uma maneira, porque era também esse o conteúdo. Era esse também não é? Fazer as pessoas sorrirem, fazerem sentir as emoções e dizer, olha, gostei muito ou não gostei, porque partiram sempre de várias opiniões. O mais desafiante, sem dúvida, neste momento, é por eu ter publicado uma editora Vanity. Pronto. A Miara diz que É isso eu estou verdade. na mesma sem fazer nada. Por isso, prepara esse lume. A coisa não está fácil hoje. Acho que o mais desafiante neste momento é o facto de ter publicado o livro numa editora Vanity, mas na altura que eu publiquei eu era um zero à esquerda no que toca a editoras, não percebia nada. E é o facto de só ter o livro à venda online, percebes? Porque nem sempre online consegues fazer grandes coisas, não é? Sabes que se estar o livro à venda numa livraria física, num supermercado, o que é que seja, tu tens ali o livro, podes pegar, vês a capa e tal. Ai, gostei, deixa-me ver a sinopse. Também gostei, pega, vou levar. Online tu não podes fazer isso. Tu não vais procurar pelo solto online porque tu nem sabes qual é que é o livro. Entendes? E o mais desafiante é mesmo isso. É isso. Agora, e as críticas assim negativas, daquelas de facadas no coração, mais difícil de lidar. Às vezes A gente lá tem que consegue, ser, não né? é? Às Tem vezes que tem que ser. ser. Das tripas de coração. Para não apanhas também no lombo daqui da Mariana, não é? Mas pronto. Exato. Por isso já sabes, ela vai dizer que quando te apanhar jeito, achei magnífico porque, como sou leitora, já li imensos géneros de livros, mas nunca nenhum abordou a traição como o teu livro. Ainda estou a juntar isso ao perdoar a traição e isso para mim foi fantástico. Oh. Sim. A Filipa também foi outra leitora que me deu uma das reviews mais bonitas. Não, diz, E diz. diz. Eu ia dizer que tenho a review dela até no meu perfil, nos destaques, vá. Achei uma das mais bonitas, das mais sinceras, sem dúvida. É no top 5. A Yara diz, foi sim senhor um livro que me inspirou a nível pessoal. A Ana, apesar de ser tontinha, tem aspectos muito positivos que me inspiraram. Só se for a manteiga, diz a Mariana. Isso é entra ali, minha mãe fica lá. Eu ia dizer que eu fui um bocadinho contra aquela traição da Ana, mas depois, ao longo da história, que como a história vai percorrendo, vai-se percebendo o porquê dela ter feito o que fez. Não é que seja plausível a justificação da traição, como é óbvio, e também o depois dele também eventualmente ter acontecido qualquer coisa, que eu também não vou revelar mais, porque as pessoas têm que ler. Mas pronto, vai-se conseguindo entender muito bem, inclusivamente, a própria traição da Ana. E eu adorei pelo facto de ser um casal já formado, sair do clichê assim, é verdade. E o Mike é uma ódio de estimação. É um bocadinho, mas só um bocadinho. Mas sim, eu ao longo da história fui tendo aqueles mixed feelings de ok, tu traíste, mas porquê? Porque pelos vistos tens um gajo espetacular à tua frente, que é coisa, mas ele agora está assim um bocadinho também, nota-se que ele está ressentido, mas porque é que tu foste trair e depois continuamos a ler e vamos, espera aí, então há uma justificação para aqui. Há o porquê disto ter acontecido. E depois Exato. também vem a justificação também do lado dele que também é plausível. E tu ficas, ok, agora já percebi porque é que foi de lado a lado. Qualquer coisa. O perdão de lado a lado. Exato. É diferente também. É uma coisa que eu quis fazer diferente, porque eu naquela altura eu tinha lido bastantes livros, desde 2014
2014, não, 2013, 2014, mais ou menos. Foi a partir daí que eu comecei a ler os romances eróticos e é o género que eu gosto. E então, apesar de serem romances eróticos, acaba por ser tudo um bocadinho o mesmo, entendes? E eu quis fugir um bocadinho do normal, vá. Daí até a Grinch estar a dizer que ou seja, como eles já começam casados e não o conhecer e tal, e sei o que mais, pronto. É diferente, mas é bonito, vá. É assim, lá está. A própria eu já li. Ainda fico inflamada pela história. Ó Sabrina, tu hoje estás inflamável. Eu não sei o que é que se passa contigo, mulher, mas tu hoje estás on fire. Não te coisas. Tá. Ela nunca teve assim nas minhas lives, não. Teve sempre mais sossegadinha. A Jéssica Books também, que vai tanto por aqui, deve estar a ouvir de certeza, mas ainda não comentou nada. Também é uma das tais que vai fazendo milhares de perguntas, então é o máximo. Então sempre achei piada porque ela vai-me pondo sempre perguntas ao longo da live toda. E esta está muito caladinha, tu achas estranho. Mas a Sabrina também é muito interventiva, muito. Mas estava a dizer que é engraçado haver este mixed feelings entre toda a gente que vai lendo o teu livro. Tem que Tens. Sabrina, estamos a falar do erótico, tem que entrar no tema. Tens. Eu quero ver amanhã se ela fizer uma live com o Padre Guilherme, se também vais entrar no tema. Fazer o... Olha que ele é daqui da... Eu amanhã vou estar de olho nessa live. Ele é meu vizinho. Nem que tenhas lá e a bater à porta. Senhor, vamos lá falar de Hot Sasha que eu quero ver essa senhora on fire. Sim, a Ana realmente precisava de uns abanões, mas ele abusou no final. Acho que foi super injusto com ela. Ela devia de fazê-lo rastejar. Quem sabe no segundo livro, não é? Porque, pronto, pode haver muito rastejamento ainda no segundo livro. Exatamente. Ficou ainda aberto o final. Embora, é assim, é fechado e não é o final. Porque fica ali uma pequena nuance no ar, principalmente quase nos últimos capítulos de ok, mas aquela personagem ainda vai fazer das dela. Por isso. Sim. É um bocadinho assim. Já deixei aberto de será que vai acabar, será que não vai? Mas não, ainda há continuação. O és meu. É o és meu. O és meu tem que ser. É vosso. Estou a imaginar ela, a Alexandra, no fim do livro, a dizer obrigada à Viciada dos Livros por ter dado o nome. Porque ela não se calava nem um minuto sobre o nome do És Meu. Ficou o nome És Meu. Exatamente. E vai ficar gravado o És Meu. Está fechado, nada, o vilão tem que sofrer. True. Houve ali duas personagens. Um dos vilões que eu gostava de várias cenas abertos. Um dos vilões vai adorava que ele sofresse, criatura do demónio, provocar sofrimento nos dois. Como assim? Não pode ser. Contra a outra a Biloa. Como é que é? A Biloa? A Biloa. Não sei. Ainda estou a pensar qual vai ser o destino dela. Só pensei em coisa. Exato. Mas eu volto a dizer, aquela opinião que eu dei era válida. A Biloa ainda fazer assim. Sim. A vida negra um bocadito. E depois, pronto, redimia-se. Mas o outro tinha que aparecer também. Lá está. Quiçá. Não sei de nada. Eu só sei que as tuas betaridas que estão aqui, depois se for alguma coisa, tu venham-me dizer, pelo amor da santa. Que eu vou dizer logo a Alexandre o que é créditos. Eu não sei. Eles vão ter que assinar um acordo de confidencialidade. Olha, vai ter que falar comigo. Exato, eu vou fazer o mesmo plot que eu tenho feito também. Eu estou a utilizar muito o plot. Eu tenho feito muito esta propaganda, então, tanto com a Sabrina como contigo. Eu vou fazer com toda a gente. Eu quero o segundo livro editado, se achas favor. O mais rápido possível, porque eu quero ler. Eu acho que ainda vai dar um bocadinho. Eu vou sofrer, não pode. Mas vai, é assim.
Para quem quiser perguntar, eu não estou a escrever a continuação deste. É assim, já comecei a escrever, atenção. Já tenho os pontos. O título só se A Mariana diz desculpa e o título só eu sei, lamento. Ainda pode ser mudado. É Pode ser verdade. mudado. Com lixo elétrica, senhores. Nossa. Isso é Deixa eu ver que sim. Contudo, estou a escrever outro livro. Também igualmente bom. E a Yara está aqui, pode dizê-lo. Mas tem outro propósito. Portanto, tudo a seu tempo. Mas a continuação deste vai sair. Não é que há ferros, mas vai sair. Ai, peço desculpa, eu tenho que ler este comentário. A porca da... Não vai aparecer o nome, nem ela pôr. E o atrasado do Pip, que eu também não vou revelar o nome, atirados ao mar com pedrinhas amarradas aos pés, era ideal. Não, também não vamos sofrer assim tanto, mas podiam sofrer na mesma pele, aquilo que eles passaram. Por exemplo. É verdade. Vocês vão dando ideias, porque eu também queria saber mais ou menos o que é que vou fazer a eles. Olha. A um deles já sei o que é que vou fazer. Certeza absoluta. Agora a outra. A Abiloa, não sei, tenho que pensar o que é que vou fazer. A Abiloa. Olha, estavas a começar a falar do teu livrinho, mas pelo menos. Vá, uma perguntinha. É erótico? Isso é Opa, podia escrever só um romance, filha. Qual era o problema também, né? Pronto. É, sim. Algumas personagens deste livro ou completamente diferente? Muito completamente diferentes. Completamente diferentes. Trocar as papas da meia por cimento cola. Nossa. Uma é rota, ou outra é mata. Ou outra é mata. Peraí. Vai tirar notas, tirou a caminho. Trocar as papas da meia por cimento cola. Coitado. Opa, adorei. As ideias que vocês vão dando à autora. Sério. Brutal. Daqui a pouco vai entrar na live deve pensar que isto é como planear matar alguém. Como matar o marido e o amante. Ai, faremos um. Epá, eu também acho. Uma mata a outra escola? Como matar o amante da minha mulher. Este novo é muito, mas muito bom. Dá calor para... Oh, Yara, a gente tem que ser amigas as duas. Tem que partilhar coisas. Eu vou morrer de ansiedade. Isso é mau. Muito mau. Ai, eu já estou farta de me rir e até já choro. Tenho aqui outra perguntinha que te fizeram, mas tu mandaste a pergunta para mim, mas tu não sabes a resposta. Agora vai ser travado. Pergunta da True Blues. Qual dos dois livros, True Blues? Epá, eu não sei o nome da mocita na vida real. Pronto. Qual dos dois livros gostas mais? O Sou Tua ou este estás a escrever? Agora estou. Yara, isso é como perguntar a uma mãe qual é que é o filho favorito. Mas sempre dizer é o primeiro, porque é o primeiro que dá mais dor de cabeça. É assim, eles são igualmente bons, eles são igualmente. São aqueles livros que levo no coração, não é? Claro que aqui, né? É o primeiro, não é? Que foi publicado, tem um sabor diferente. Agora, este que estou a escrever é uma história diferente, no fundo, não é? Não tem nada a ver com o Sou Tua, as tropes não têm nada a ver. Mas é difícil, porque assim, eu posso dizer que gosto muito do novo que eu estou a escrever, porque é o que eu estou a escrever agora, mas se calhar se for escrever no ex-meu... O meu plot do livro, não é? Que eu já dei o nome do livro. Vou dizer que é livro, mas não sei, eu gosto... Não sei, eu acho que se calhar o Mike e a Ana vão levar assim um lugarzinho assim especial no coração. Por enquanto, então estás a dizer que é este o novo que está... A gritação está imparável também. Todos os mães têm um filho favorito. E quem disser o contrário é mentiroso. Eu também acho que sim. Também acho que sim. Mas nunca dizem qual é que é, mas secretamente vão dizendo. Não é ninguém. É o primeiro, o segundo.
acabamos em remédio. Então, É um bocadinho. agora uma perguntinha assim, um bocadinho fora da área. Tu já disseste que gostas de ler, mas qual é o teu género favorito? É romances eróticos, sem dúvida. Nós tínhamos que Não ser consigo ler amigas, mais. porque eu também gosto. Eu não consigo ler mais nada, esquece. Eu lembro perfeitamente que há muitos anos atrás o meu padrinho deu-me um livro e que o título era O Roubo da Roda Quadrada. Eu não percebi nada daquilo. Não ler. E eu era assim, mas o que é isto, afinal? Eu não percebo. Arrumei para o lado. Depois, os livros que me fizeram ler foi o do Crepúsculo. Pá. E pronto, é um género diferente, até porque é fantasia e tudo mais, mas eu gostei muito. Lá está, porque também era mais jovem, era aquilo que lia. Entendes o que eu quero dizer? Era fantasia, era mais soft. Agora, depois disso, li As 50 Sombras de Grey e foi um descalabro por aí abaixo. Pode fazer mais nada. Mas sim, eu às vezes tento dar um bocadinho de oportunidade aos outros géneros, mas não dá. Não dá, não entra. Não entra. É como comer as batatas fritas sem sal. A Sabrina diz Uma romance, coisa. romance erótico e dark romance para mim. Sim. Eu também sou quase igual à Sabrina também. Eu experimentei um dark romance este ano, que foi lançado, aliás, foram dois lançados este ano pela Leia, e que estou desejosa de até de inclusivamente ler as continuações, porque são muito bons inclusivamente. Um deles que é Pelo Pecado Me Liberto, da Cora Riley, e o outro que é da Tilly Cole, que agora não me lembro o nome, que me está a falhar o nome, mas eu tenho aqui o livro. O Homem Errado. Tenho aqui nesta estante que está mais acima, mas eu tenho aqui mais pertinho. Mas pronto, mas sim, eu também quase fui quase a mesma coisa. Houve aquele boom enorme das 50 sombras que toda a gente adorava, e eu, pá, erótico, eu só gosto mesmo do romance. Mas depois experimentei e disse, pronto, e depois este nunca mais foi igual. Não, não foi. Eu cheguei a ler um dark romance, opa, e foi um caminho assim um bocado macabro. Mas também se calhar deve ter sido porque, assim, eu tenho curiosidade em ler a Antinha da Line, por exemplo. E acho que ele até vai ser em português, não tenho Antinha da Line. Hunting Adeline, sim, vai ser sim. Eu tenho curiosidade em ler esse até porque a Filipa, não esta Filipa, a outra Filipa está sempre a dizer tens que ler porque o livro é bom e não sei o quê. E estou curiosa de ler, mas eu já li um Dark Romance, pá, que para mim foi assim um bocadinho bruto. É porque ela teve a síndrome de Estocolmo. Ela foi raptada para ser, para ser vendida. Estás a perceber? Eu não me lembro do título, eu não me lembro dos títulos mesmo, e ela foi vendida e no fim apaixonou-se pelo gajo. Que tipo, como amiga? Eu não era capaz. Acho que para mim foi o primeiro e o único. Aliás, era 3 livros, era 2 ou 3, acho que era 3. Eu li-os todos, mas fiquei tipo. Tens também um que é. Não, eu não considero muito dark romance, mas sim, acaba por ser um bocadito, vá, da linha. Mas é muito soft. Acho que estes dois que eu mencionei são bem mais dark, inclusivamente, do que este. O mais 365 dias. Eu tenho para ler. Só vi os filmes. Só li os filmes. Está diferente. Só vi os filmes. Está diferente. O primeiro está muito igual ao próprio livro. O segundo já testou ali um bocadito. O terceiro, então, é que descobriu por completo. Por exemplo, eu nunca li os livros, mas quem vê os filmes vê que há ali umas diferenças assim muito, percebes? O primeiro acho que está muito bem organizado, está muito bem construído. O segundo está ali naquela do vamos ver se vai ou não vai. O terceiro esquece. Eu também não gostei do terceiro filme, mas é claro que os livros nunca são nada iguais aos filmes, sem dúvida. A não ser por exemplo, os filmes que dá na Passionflix dos livros do Sylvain Reinhardt, que é O Inferno de Gabriel. Esses sim, estão mas iguais, também atenção, eles também tiveram o cuidado de, por exemplo, eu vi o primeiro ainda só, o primeiro foi repartido em 3 filmes,
Ou seja, são sensivelmente para aqui umas 3 horas, mais do que 3 horas até inclusivamente. O segundo Lá também. está, filha. Eu o O segundo segundo ainda livro não também. vi, por isso eu não posso falar de algo que eu não vi, né? Só vi o primeiro. São 6 filmes, Pronto. 6 filmes ao todo. E achei muito realista até inclusivamente. Inclusivamente eu até fiquei um bocadinho decepcionada no último filme, que é o quase terminar daquela parte, não é? Do primeiro livro. Eu estava à espera de mais emoção e não houve emoção nenhuma. Nenhuma. Mas Li. tu leste o Li livro, e tenho os livrinhos. Sim, mas filha, sabes que é mas eu assim. pensava que, ao ser transportado para o filme, que acabasse por ter um bocadinho de mais emoção do que estava no livro, mas não. Eu acho que ia acabar por desagradar os Se calhar fãs. não, porque o ator é muito bom mesmo. Pá, é Bonito, bonitinho. tu bota bonita naquilo. Não, desculpa, mas não. Temos Grinch, que. estou já de desacordo contigo. Ele é perfeito para aquele papel. Ela diz, achei o O que é que ator ela disse? demasiado convencido e estragou o meu Gabriel. Não, não estragou o Gabriel. É como os 50 sombras. Os 50 sombras eu sempre imaginei, não o ator que ficou, mas, e muita gente achou a mesma coisa, era o Ian Somerhalder. Acho que Ai, adequava-se mais credo. àquela personalidade do que o Ah, Jamie Dornan. sei. Atenção, não desgostando do Jamie, atenção, não desgostando do Jamie. Mas acho que quando uma pessoa lê, e na altura estava o Diário de Vampiro muito na onda, uma pessoa foi rapidamente a buscar, inclusivamente, aquela personagem de sombrio, porque lá está o papel que ele desempenhou no Diário de Vampiro, Damon Salvatore, era bastante sombria. Uhum. Então acabava por ser lindíssimo. Adequado para o papel. 50 sombras de Grey. Mas se calhar ia estragar ali um Não, bocadinho a não carreira acho que dele. estrague. Porque, por exemplo, estás a ver o Jamie Dornan continua na mesma impec. Mas é assim, ele estava a fazer um. Ai, filha, quem não? Quem não? Ai, essa Quem não? live está Quem brutal. Eu vou ler, porque boa parte das pessoas não vai entender o porquê disto. A Andrea Ramos disse: super amo o Ian, se ele quisesse éramos dois a querer. Oh, quem não? A Pipa disse sim, o Ian, mas nunca mais iria conseguir ver o Diário Vampiro da mesma forma. Daí preferi o Dorman. Exato. Eu consigo distinguir as personagens? Ai, filha, eu quero ver? Eu quero ver isso? Oh. A Mariana tem. O Ai, eu namorado dela quero é ver? Jamie Dornan. Tem que ver? Desculpa lá. Eu não te vou roubar, mas eu quero ver. É British e tudo mais. Tu Então, manda-me um tipo, para mim também. Olha, pode-se chamar Mike, que eu também não me importo. Nada. Nadinha. ela, ela tem boa sorte, ela é verdade. Ela, é assim, ele tem ali umas. Tu olhas para ele e dás. Ui, Jamie, não. Deixa, não é? Vê lá. Pena. Eu depois Agora Mariana. vou ficar à espera. Ansiosamente à espera. Mas foi. E, por exemplo, no papel da Anastasia, tu imaginas aquela pessoa mais frágil, mais delicadoce, de. Lá está, de menina pequenina que se pode partir na tua mão. E não gostei também. Nada contra a Dakota Johnson, mas também não achei adequada para o papel. Principalmente até o primeiro. O primeiro para mim foi uma desgraça. Foi muito diferente. Para quem lê os livros e viu os filmes, saiu Muito. muito ao lado, Muito ao eu lado. acho. Opa, Eu, por exemplo, lembro-me que tinha acabado de ler todos os livros do Harry Potter quando começaram a sair os filmes. E fui ver o filme e disse: não está igual ao primeiro livro. Há muita coisa que está diferente. E depois foi engraçado que agora vejo só os filmes, já não leio, mas vejo só os filmes e digo: ok, até acho adequado como está feito. Mas se fosse ler outra vez e sim. fosse a ver os filmes, ia logo: não, há qualquer coisa aqui que não está a bater bem. E o Harry Ah, Potter não ali, mas dos filmes. não. Eu sei que não tem nada a ver, Primeiro então, atenção. não. Mas a gente também Não já tem nada a sabia ver. que não podia ser todas as sensações que tu tiveste no livro que iam ser transportadas para o Claro, filme.
Mas boa parte da história está lá. Está. Uma outra coisa que podia ser apimentada, mas pronto. Não apimentada de rota, atenção, hein? Atenção, não é dot. Mas é mais idêntica mesmo à própria história. Até porque, é assim, cada um interpreta os livros da maneira como interpreta, não é? Tu podes interpretar de uma maneira e eu ver de outra completamente diferente e tu achas que não faz sentido no filme e para mim faz todo o sentido. Entendes? Portanto, é muito difícil conseguir fazer o que está no livro colocar no filme. Por isso é que muitas vezes eles dizem inspirado na obra. Olha, mas agora vou-te fazer, porque estamos a falar de filmes, não é? Se o teu fosse feito um filme ou série, quais os atores? Espera. Quais os atores portugueses e estrangeiros? Ai. Agora é que eu te mando. Ok. Estrangeiros eu tenho. Para o Mike seria o Scott Eastwood. Boa escolha. Boa escolha. E para ela é Adeline Kane. Ela fez um filme que é A Purga e ela fez uma série que a Mariana sabe o nome. Está-me a falhar o nome. E era tipo de princesas e reis e essas coisas. E acho que a personagem dela era Mary. Ela Agora, a Mariana ajuda aí. Por acaso não estou a ver, mas depois da live eu sou capaz de ir buscar quem é. Ela é super. Para mim, a atriz é super bonita e eu olho para ela e vejo a Ana. Não vejo mais ninguém. É a Ana e mais nada. Agora, Adeline, Mary com então não. Peço desculpa então, porque eu essa série não vi. Claro. Mas eu vou ver. Eu também não vi a série, mas ela procurei. Aliás, eu tenho até no Pinterest, tenho que pôr aí o link para depois o pessoal ver. Tenho vários pins daquilo que eu acho, não é? Do livro, pronto. Então, agora ainda não comecei a ver a nova temporada por isso. Ups. Mas enfim. Filhote, eu acabei ali na morte do sei lá, da irmã dela e tudo mais, não vi mais aquilo. Já para mim. Desde a perca do Derek que. Eu não cheguei a essa parte porque ia chorar. Eu chorava a berrar e eu disse, não, chego. Melhor não. Não estás a perceber quando foi, porque foi dividido em 2 episódios, que eu não vou fazer muito spoiler. Então eu chorei num e chorei no outro. Eu sei é assim, eu sei o que aconteceu, no fundo. Porque eu vou dando spoilers a mim mesma. Não dói tanto no coração. Mas acredita, quando chegares à altura, vai doer. Vai doer. Em português. Pá, não sei. É assim, eu estou a ter ali uma crush, mas deve ser por causa mais da série. Se for aquele ator que acabou de ficar solteiro. Está vendido. Está vendido. É. O Zé Condessa está. Está top. Top. O Zé. Exatamente. Agora para mulher. Para Ana. Boa pergunta. Tem que ser uma mulher assim morena. Morena, sim. Uma loira de olhos azuis. Que a Maria Léo. Ai, não vamos fazer uma coisa dessas, senhora, não. Ai, só se fosse os bilhões. Vendido. Está vendido. É isso. Não sei. Por acaso, a personagem portuguesa. Epá, esquece, meu mal. Eu quando estou uma mensagenzinha estou a dizer. Afinal era esta. Assim, como Ana, podia até ser a ex do Condensa, até porque, lá está, não é por terem namorado, mas acho que até se enquadravam até bastante bem como Mike e Ana. Por acaso também pensei nisso, mas estava a falhar o nome dela. Não era Bárbara, não? Acho que é. Branco, acho não. que se calhar também é. Não sei. Opa, honestamente não sei. É porque nós temos atrizes portuguesas muito bonitas, na verdade, mas... Temos o caso então, da Alba Batista que casou com o Chris Evans, não é? Malandro. Olha, Alba Olha, também podia ser também uma Chris Evans. Ai, disparate. Uma Alba Batista. Uma Chris Evans, ai, senhora. Também podia entrar, como o Mike, também não havia problema.
Ela tem sorte. Pode? É o que eu te digo. Dizem Vai sim, ficar bem. segundo as más Pode ser. línguas, dizem que sim, que ela ainda se vai casar cá pela segunda vez, porque houve muitos familiares dela que não conseguiram lá, não conseguiram lá ir, sobretudo no raio, né? Ela conseguiu agarrar aquele naco. É verdade. Mas mais eu não vou dizer para não estragar ainda mais a live, porque isto hoje está a ser assim muita coisa muito boa, mas pronto. É melhor agora a gente Ai, acalmar um bocadinho que acabou de então entrar o vamos meu acalmar um chefe. bocadinho. Ricardo, vai lá dormir que amanhã é dia de trabalho. Nós só estamos a falar de livros, senhor. Nós só estamos a falar de livros, coisas boas. Nada contra. Então, já te disseste também um bocadinho dos projetos que vais ter, que será. Eu não vou ler este comentário. Não vou ler, mas vai ficar aqui retido. Mas muito bom. Continuar. Já falaste em projetos de que vais fazer, principalmente um deles vai ser uma história completamente diferente deste, mas, e já disseste também, revelaste um bocadinho, que poderá e deverá sair a segunda parte desta coisa boa. Mas estamos a planear os dois para o próximo ano? A loucura? Quem me dera. Não, é assim, o que eu planeio neste caso é acabar o livro que eu estou a escrever, é enviar para editoras, neste caso tradicionais, porque não tenho tido boas experiências com a editora onde eu estou. E pronto, quero tentar a minha sorte nas tradicionais e. Espera aí, não, desculpa. Isto, sério. Ai, meu Deus. Ai, tens a certeza que vais pôr isto no YouTube? Eu vou pôr na mesma, porque isto vai ser para rir, claro. A gente vai se rir até dizer chega, principalmente porque a Sabrina hoje está imparável. Vais ser banida do YouTube, não sei se sabes. Seja o que Deus quiser. Eu já estou com tudo, seja o que Deus quiser. Conteúdo sensível. O que vale é que eu ponho sempre, todos os vídeos que eu ponho no YouTube, eu ponho logo, não é para conteúdo para 13 anos. Está feito. Ótimo. Por isso. Pensado. Portanto, a minha ideia seria publicar este livro, que é um standalone, basicamente. Não irá, não, poderá sim, eventualmente, eu escrever um livro, mas é baseado em algumas personagens, entendes? Mas não a continuação. Ai. Quero spoilers da Marvel. Caso tenha aqui um póster da Marvel. Já agora. Que é coisa. Alimenta mais a coisa, alimenta. Elas estão boas hoje. Estão, elas hoje estão boas. On fire mesmo. E depois sim, se calhar, se a editora depois pegar em mim, digamos. Ai, vocês não me deixam, vocês já estão. Ai, sério. Tirem daqui desta live, só chamar. Que isso está por baixo. Sim, continua. E republicar este com que eu acho que merece, na minha opinião. Não mudar assim muito a história, atenção. Mas mudar aqui algumas coisas e depois sim publicar a continuação. Ai meu Deus, vocês parecem alunos, a professora a falar e os alunos não estão a prestar atenção. Nadinha. Depois que o teste correu mal e essas coisas todas. Eu estou chocada com a Sabrina, não estás a perceber? Eu hoje estou chocada com a Sabrina. Acho que a Sabrina esteve a aguentar-se estes tempos todos até eu fazer a live, para ela chegar e pau, dá-las todas o que tenho a dar agora. Acho que foi isso. Porque eu tenho essa. Fala, Alexandra, que estamos a ouvir isto agora é como se fossem os meninos. Vamos estar aqui todos em silêncio e ninguém vai falar, porque pronto. Mas sim, é isso basicamente. Temos uma capa nova. Sim, por acaso também. Poderemos ter uma reedição deste menino com uma outra capa. Sabe alguma editora pegar em mim? Sabe? Tenta. Não me ponhas a pôr ideia. Não percebi.
Hã? Não começas a pôr ideias, só começam aí os murmúrios aí no Instagram e depois. Olha, desde que sejam murmúrios bons, por mim tudo bem. Eu já te disse e eu aguento. Ai, Exatamente. Não, porque seja bom. também vamos começar também a história, como é que nós começámos a falar. Tudo partiu por acaso, acho que da live. Não foi da live da Sabrina, não, foi depois. Acho que foi com a Sandra May, se não estou em erro, tu apareceste. Acho que foi com a da Sandra May. Sim. Em que surgiu a Sandra May? Epá, agora olha, estou na dúvida. Mas pronto, seja como for. Eu entrei. Sim, Isso eu tu entraste. sei. E entrei na Sim, zona sim, sim. literária também. Em que estávamos a falar, etc. Entretanto, a Sabrina vira-se e diz: Tu, Raquel, podias ler este livro, que é a tua. Não, foi na minha live, pronto. Epá, é capaz, já não me lembro, já foi há algum tempo atrás, filho. Na altura, desculpa interromper, mas foi até na altura que tu perguntaste: está na livraria Algodão Doce? Eu disse não. Exato. E até foi na Pronto, e foi engraçado porque eu mencionei, porque parecia-me ter visto o teu livro à venda na livraria Algodão Doce, e por incrível que pareça, alguns dias depois tu consegues pôr o teu livro à venda na livraria de Algodão Doce. Então, foi engraçado, porque nós começámos a falar, foi mesmo a partir, acho que então, da live da Sabrina, e começámos a falar porque o teu livro, sem querer, eu mencionar, foi parar à livraria Algodão Doce. Então acabou por ser um must. Mas como é que foi para lá? Pois não estavam lá. Acho que depois tu deves ter falado com elas, ou elas falaram contigo, e depois conseguiu-te arranjar a maneira de vocês conseguirem pôr então o teu livrinho à venda na livraria delas. Então achei o máximo. Eu assim, sem querer, consegui pôr um livro à venda. Não fui com a intenção, mas pronto, ela vai ganhar notoriedade agora, porque está na livraria delas. Sim, e já vendi também na última promoção que elas fizeram. Então achei um must, porque depois a partir daí tu vieste ter comigo e disseste: Ai, obrigada! O meu livro vai lá estar à venda. E eu, pronto, eu agora quero comprar o livro a ti, está bem, por isso manda-me lá o autógrafo. Foi engraçado, a sério. E foi a partir daqui que começámos, senhores, está bem? E depois foi sempre a Sabrina a dizer: Eu quero uma live contigo. Não, eu quero saber as tuas opiniões à medida que fores lendo o livro da Alexandra, por isso és criar um grupo, seja no WhatsApp, seja no Instagram, seja onde for. Eu, pronto, então eu vou criar. E criei, sim, criou. Mas fiz questão de sempre mencionar a Alexandra de se eu não conseguir ler o teu livro até dia 9, dia 9 é de certeza absoluta, porque é o dia que eu vou de viagem e o teu livro vai de certeza absoluta. E então ela achou piada e eu mostrei, tirei mesmo foto a dizer, eu estou a ler o teu livro agora, eu comecei agora. Foi a meio do livro, mas pronto. Pois, eu acho que sim, mas não, tu és engraçada porque também, já com a zona literária também, eu vim à live e ela também disse que era para depois o livro entrar no grupo das frescas, não é? Que eu nunca tinha ouvido falar. Portanto, entretanto, ela já tinha planeado do próximo mês, ou assim, mês de setembro, ou assim, não sei. Pelo menos, sim. Mas sim, tu ao menos és a nossa fada madrinha, sem dúvida. A nossa fada chegas, faz ali, mas podia ser algo negativo, né? Mas pronto, mas foi engraçado porque foi giro. Porque a partir do momento em que eu disse isso, achei piada que vocês entre aspas, a Algodão Doce e tu também, falaram umas com as outras e puseram então o livro à venda. E eu assim, o livro não estava à venda. Ups, sorry. Sim, porque até nem até estavas na dúvida se estava ou não, e eu disse que nunca esteve à venda. E agora já está. E vai ter promoção. Uma promoção agora, acho eu, para a semana. Mas ela estava com qualquer coisa destes dias. Sim, vai ser a promoção dos 20% dia 1 e dia 20, e vai haver uma outra promoção qualquer, acho que é mais perto de dezembro, se não estou em erro. Posso estar enganada, mas pronto. Sabrina, depois há de falar com a Lara da Zona Literária. Acho que está aqui uma fresca hoje a ver aqui também. Mas é um grupo bastante interessado. A gente lê, mas fala muita coisa também. Muita coisa. Às vezes é com cada conversa que... Opa lá! Ui! Pior que a Sabrina neste momento.
não vou dizer. Jesus. Jesus! Mas olha, foi uma live que toda a gente gostou, adorou até a minha interação com a zona literária, com a Lara, e que já me disseram, vocês têm que repetir as duas, por isso. Quiçá, quiçá, Foi muito bom. quiçá uma live. Faz aí o convite, diz ela para ficar. Não é preciso para que eu já dizer. disse. Então, acho que foi dia seguinte ou 2 dias depois que eu disse, olha, nós estamos a ter assim muita interação naquela live, sabes? Estão-me sempre a dizer para a gente fazer outra. Pelo menos uma ou duas por mês. Mata! Mata! Mas pronto. Pelo menos. Por uma vez por mês são só 12 lives. Tipo, por amor de Deus. O que é que são 12 Eu lives? estou no grupo Velas dos Estrelas. Qual? Pera. Ai, tu tens que ir falar comigo, Pipa, porque eu tenho que saber quem é que tu és. Para a gente falar também, então. Porque eu estou lá. Nos Estrelas não. No Estrelas não. Eu estou só Tu nos estás lá frescos. Frescos e outros. E outros também. Eu estou a contar tudo para menores de 16. Estás, Sabrina? Estás. Nós... Não, Sabrina, não pode. Tu tens que rever aí as tuas definições. Ele porque... e a Gris. A Isso Gris não e dá a para Mariana. Toda Isso a gente toda vai hoje. martelos, é escudos, não sei, isto está demais. Não foi essa a educação que eu vos dei, mas pronto. Não é isso que se passa aqui neste livro, senhores. Eu não estou a perceber. Eu não estou a perceber. Não é nada Não disto é? que se passa aqui. Não há nada de martelos, está bem? Não sei o que é que vocês estavam a ler, mas de certeza que não foi isso. Isto está cada vez pior, senhores. Ai. Deixa eu ver. Ih, já são 10 horas. Credo, senhora. Já passou tanto tempo. Olha, Nem então onde é que parece. as pessoas te podem encontrar? Aqui, neste momento. Deixa eu ver. Ai, não vamos terminar bem, não. Já estou a ver, não vamos terminar bem. Pronto. Onde é que pode comprar o livro, né? Então, podem comprar a mim diretamente, que vai autografado. Vai com um miminho destes, tão fofos. Eu também tenho o meu. Olhem para Está isto. aqui. Está aqui. Ainda tenho para aí uns quantos, porque eles chegaram a mandar Em depois casa. de darem os livros. Oh, Grinch, a sério, só tu. Exatamente, em casa. Ai. Mas óbvio. Podem comprar no site da UC, da Bertrand, da FNAC também, da Livraria Algodão Doce. E eu fiquei benzida para a minha vida, digo já. Isto porque a Sabrina diz, a Alexandra ficou perturbada. Até eu estou chocada com os comentários hoje da Sabrina. Estou chocada. Chocadérrima até. Mas pronto. Ela Só pode. copinhos de Só vinho pode. tinto. Pá, ninguém me lixa. Só pode. Só pode. Mas sim, então podemos te encontrar na UC, Bertrand, na Livraria Algodão Doce também, não é? Sim, diretamente e na Livraria Atlântico. No site de. É assim, aqui ainda aparece chiado, né? Porque eu publiquei em 2017. Contudo, podem procurar na Atlântico. Contudo, se for mais fácil, vocês vão aos meus destaques, diz lá onde comprar. Tem lá os links, vocês carreguem, é muito mais fácil, fofas, a sério. Deixei lá tudo a papinha. Às vezes é mais fácil. Através dos links que, por exemplo, as pessoas têm nos perfis, é sempre muito mais fácil. Sim, mas eu tenho nos destaques mesmo, onde diz onde comprar, é muito mais fácil. Chegas lá, onde é que queres. E normalmente quando a Book faz promoções assim, eu costumo sempre publicar no story para as pessoas também. A livraria também é algodão doce, não é? Sim, exato. É verdade, é assim, eu também gosto, eu prefiro comprar em promoção. Quem não? Eu não gosto. Oh, André, tu perdeste tanto esta live. Não estás a ver o que perdeste hoje. Mas podes ver depois, que eu já daqui a bocadinho vou publicar no Instagram. Também depois no YouTube. Provavelmente amanhã deve ser publicado no YouTube. Não nos Exato, faças repetir, por favor. Yes. São a Sabrina. Perdeste um filme. Oh! Um filme! Senhores! Vários! Série. 4 temporadas, pelo menos. Mas olha, gostei muito deste bocadinho. Obrigada mais uma vez por teres aceito o meu convite para falarmos então no teu livrito. E obrigada
Eu espero que a Susana Paixão ainda esteja aí a ver, porque eu espero que o próximo seja o dela, porque o dela também é muito bom. Tinha só era um bocadinho para dar um bocadinho mais, mas pronto, pode ser que venha aí o próximo, quem sabe. E pronto. Vou ficar à espera então do teu segundo livro, não é? E do terceiro, tal como o da Sabrina, que vou ficar à espera do terceiro e do quarto. Foi tudo muito soft. Foi. Principalmente os comentários foram muito softs. Muito. Sem dúvida. Tudo muito pá, chocada com vocês, não acredito. Ai, juro-vos, não ouço. Estou chocada. Não conhecia. Quando voltares, quando vieres aqui a Portugal, depois a gente conversa. Marcamos um café. Veio a revisar, está a terminar o meu terceiro. Pronto, então lança também o teu terceiro, filha. Eu estou à espera do teu terceiro. Tal como eu estou à espera também do livro da Andreia. Mas o livro da Andreia já tem uma data, que é só para fevereiro. Já te disse fevereiro. Fevereiro já amanhã. Não é o teu era então já amanhã. Passa rápido, acredita. Mas pronto. Obrigada a todos quem esteve aí desse lado. Já sabem, não se esqueçam também de seguir aqui esta menina aqui em baixo para acompanharem as próximas jornadas dela e de comprar o livrinho. Vou voltar outra vez a repetir. O livrinho na livraria Algodão Doce, na UC e com ela, que assim vem uma... Oi? Onde é que está a minha? Vem assim uma picatória bem especial, porque ela é uma fofa. E vocês viram aqui nesta live também e comprovaram isso também e vão comprovar sempre que as próprias edições dela no Instagram também valem bastante a pena. Mais uma vez, obrigada a quem esteve desse lado e obrigada também a ti, Alexandra. Obrigada. Beijinhos a todos.